Dona Maria nunca imaginou que as cascas de fruta, a borra de café e os restos de legumes, que seriam descartados no lixo, poderiam ser reaproveitados. E o melhor, de uma forma simples e acessível. Na sua casa, em uma comunidade na zona leste de São Paulo, ela descobriu que, por meio da compostagem, poderia contribuir para a preservação do meio ambiente. Talvez seja uma das práticas mais parecidas com a natureza, né? Você tem a possibilidade de reaproveitar elementos, reaproveitar nutrientes. A população começou a sentir mais esses problemas a partir da contaminação do ambiente, né? Da questão dos resíduos descartados de forma irregular, ou mesmo mau cheiro. E aí a gente viu que o debate ambiental é um pouco ainda elitizado, não chega na quebrada, sabe? A questão de resíduos sólidos, ela movimenta o mercado de bilhões. Metade desses resíduos é orgânico. E isso não é só em São Paulo, é no Brasil inteiro e quando a gente olha também, ele é um problema mundial. Nós temos um custo para lidar com esses resíduos, seja financeiro ou seja ambiental. Qual é a importância da compostagem urbana para a destinação adequada dos resíduos orgânicos? Como a adoção de composteiras pode promover a educação ambiental em comunidades periféricas? Esse é o Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Unifesp. No episódio de hoje, vamos falar sobre compostagem urbana. Começa agora Pode Ser Ciência, as pesquisas e ações da Universidade Federal de São Paulo. A compostagem urbana é uma maneira de reaproveitar os resíduos orgânicos produzidos na cidade. O pesquisador Getúlio Mendes de Carvalho analisou a adoção dessa prática em seu trabalho de conclusão do curso de especialização em Cidades, Planejamento Urbano e Participação Popular do Campus Zona Leste da Unifesp. Talvez seja uma das práticas mais parecidas com a natureza, né? Você tem a possibilidade de reaproveitar elementos, reaproveitar nutrientes. Para ela funcionar, você precisa de uma separação na fonte inicial. Ela contribui, por exemplo, com os catadores ou com qualquer outra fonte de separação do seco, porque ela separa aquilo que contamina a parte seca, por conta que você já está eliminando ali a parte mais contaminante, molhada, de mau cheiro e essas coisas todas. Ela, de uma certa forma, diminui também a emissão de gás de efeito estufa. É uma forma barata, mais barata, né, também, de tratar os resíduos na cidade ou em qualquer parte. E, além de tudo, ela vai, de uma certa forma, evitar que mais aterro seja construído, mais áreas de aterro sejam construídas na cidade, por exemplo, que vai ficar 100, 200, 300 anos lá naquela área sem poder utilizar por conta que ele fica uma área de risco, né? Promove uma agricultura orgânica, você potencializa a agricultura urbana. A gestão e o manejo de resíduos sólidos não são problemas recentes. Nos últimos anos, essa questão tem se intensificado com o aumento da geração de resíduos por pessoa. A professora Jaqueline Boria orientou a pesquisa do Getúlio e, segundo ela, ainda existem muitos desafios a serem enfrentados quanto à gestão desses resíduos e quanto ao próprio saneamento básico no Brasil. A população começou a sentir mais esses problemas a partir da contaminação do ambiente, né, da questão dos resíduos descartados de forma irregular, ou mesmo mau cheiro e problemas de saúde a partir do manejo inadequado dos resíduos. Eles fazem parte do saneamento básico. No Brasil, ele tem um atraso de mais de 100 anos. Acaba sendo um problema pela questão do não entendimento de uma gestão integrada desses resíduos, que começa desde a geração dos resíduos até o tratamento adequado e a disposição final, né, adequada para cada tipo de resíduos. A questão de resíduos sólidos, ela movimenta um mercado de bilhões. Nós estamos o quê? Retirando recursos naturais do ambiente, transformando em bens de consumo, em serviço, e acaba que é impossível não gerar resíduos nesses processos, né? E mesmo após o consumo, né, o uso de certos produtos, nós vamos gerar sempre resíduos. E nos últimos anos, a geração de resíduos por pessoa tem aumentado também. Cada pessoa tem gerado mais resíduos por ano. Então, a culpa é de cada pessoa? Não, a gente tem que abordar isso de uma forma com que cada elo dessa cadeia tenha responsabilidades. Isso pode ser levado aos fabricantes, aos importadores, chega até ao nível de políticas públicas. A política pública, ela deveria estar focando em cada parte dessa cadeia do gerenciamento de resíduos, integrando questões que estão previstas na própria Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em 2020, mais de 3 milhões de toneladas de resíduos
foram coletadas na cidade de São Paulo. Uma parte se transforma em fonte de renda para os catadores, mas a outra acaba ficando no meio ambiente. Metade desses resíduos é orgânico. Quando a gente olha, por exemplo, uma cidade como São Paulo, você tem até uma política, até meio impulsionado pelas questões sociais que existem, que acompanha a cidade, né? Parte desses resíduos que são recicláveis, ele é coletado pelos catadores, eles, de uma certa forma, serve de fonte de renda para essas pessoas, né? Mas essa outra parte, não. E isso não é só em São Paulo, é no Brasil inteiro, e quando a gente olha também, ele é um problema mundial. Aquilo que serve, por exemplo, como fonte de renda, como mercado, até retorna. Mas aquilo, por exemplo, que não serve, isso fica aí disponível no ambiente. Quando eu estava fazendo a pesquisa, eu visitei também uma cooperativa de catadores, né? Porque a gente queria entender qual era a função, por exemplo, de separar o lixo, separar o orgânico do seco, né? O molhado do seco. O que isso traria de benefício para a cooperativa que trabalhava com isso? E aí o rapaz colocou para a gente, falou, olha, tá vendo isso aqui, esse material, esse papel, esse plástico? Isso aqui é reciclável, ou seja, a indústria coloca ela como reciclável, mas não é reciclado, porque ela não compra aquilo de volta para poder colocar no mercado. Hoje tem, por exemplo, a sociedade no geral, às vezes ele olha, por exemplo, a questão dos resíduos, muito culpando o consumidor final, né? Mas todo o elo da cadeia tem uma responsabilidade muito grande, principalmente os geradores, né? A professora Jaqueline destaca que a coleta seletiva é uma alternativa mais eficiente para ampliar a vida útil dos resíduos. No entanto, poucos municípios no Brasil realizam a coleta diferenciada de resíduos orgânicos, o que gera custos econômicos e ambientais para toda a sociedade. Nós temos o quê? Um custo para lidar com esses resíduos, seja financeiro ou seja ambiental. E esse ônus, ele acaba se concentrando mesmo no ambiente e para a sociedade. Não é dado da mesma forma para camadas sociais diferentes. Então, existem parte da população que muitas vezes é obrigada a viver ou sobreviver em torno desses resíduos que são gerados por toda a sociedade. Então, alguns municípios no Brasil realizam coleta seletiva de resíduos recicláveis secos, plástico, papelão, alumínio, vidros, mas são pouquíssimos municípios que realizam a coleta diferenciada dos resíduos orgânicos. Restos de alimentos, cascas de vegetais, casca de ovo, resíduos vegetais e animais, digamos assim. Então, por exemplo, a compostagem é uma forma de recuperar esses resíduos. E considerando que 50% dos resíduos é matéria orgânica, nós temos uma quantidade muito grande de matéria orgânica que não está sendo aproveitada. Em 2010, foi criada a lei que implementou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A lei estabelece as melhores práticas ambientais para o descarte e o reaproveitamento do lixo, bem como define o que é gestão e o que é gerenciamento de resíduos, como explica a professora Jaqueline. A gestão, ela envolve como vamos lidar com a questão dos resíduos. No Brasil, a normativa principal seria a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O primeiro foco deveria ser não gerar resíduos. Aqueles resíduos que não puderam ser evitados, então eles vão ser colocados de forma a ser reciclados ou recuperados de alguma forma. Ou eles vão ser encaminhados, para tratamentos, que seriam a reciclagem, a compostagem, que é uma forma de evitar o descarte definitivo desses resíduos no ambiente. E a disposição final no ambiente, que seria o quê? Para apenas os resíduos que não puderam ser nem evitados, nem reciclados, como, por exemplo, papel higiênico. Então, dessa forma, os aterros sanitários seriam essa forma mais ambientalmente adequada. Agora, o gerenciamento está relacionado com o manejo desses resíduos. O responsável pela titularidade desse serviço seria as prefeituras municipais. A partir do momento que o morador ele disponibiliza esse resíduo, então a gente vai ter a coleta dos resíduos, o transporte, o encaminhamento para os tratamentos possíveis, reciclagem, compostagem e a disposição final em aterro sanitário. Embora metade dos municípios não encaminham os resíduos para os aterros sanitários, e sim para lixões, pior forma de disposição de resíduos no ambiente, e aterros controlados. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Getúlio analisou o projeto Reciclo Orgânico, uma iniciativa que promove a gestão comunitária de resíduos orgânicos na zona leste
de São Paulo por meio da compostagem. O pesquisador faz parte do movimento de defesa das favelas e, segundo ele, o debate ambiental ainda precisa avançar muito. O debate ambiental, ele é um pouco ainda elitizado, não chega na quebrada, sabe? E aí quando a gente olha o resíduo sólidos na favela, praticamente quase todo ele é reciclado, por conta que os catadores, por necessidade, né, eles separam aquilo e já levam para o ferro velho, para as cooperativas, e o resíduo orgânico ficava sempre lá nas vielas, os cachorros rasgavam, virava aquela confusão. Então, baseado nisso, surgiu esse projeto, tentando, de uma certa forma, resolver, pelo menos de forma parcial, esse problema do cotidiano, ou seja, um problema social e um problema ambiental, né? Não era apenas compostar, mas seria mesmo trabalhar a educação ambiental com as famílias. Não fosse através de palestras, seminários, vamos fazer um curso aqui na favela para falar sobre separação. Não rola. Então, teria que ser algo na prática, teria que ser algo que as pessoas fizessem, colocassem a mão na massa. Começaram com 9 famílias só, hein? E daí a gente deixa, né, até hoje, um balde com as instruções de como separar os resíduos para a família. Ela separa esse resíduo durante a semana. Na semana que vem, a gente pega aquele balde que já está separado e deixa um balde novo. E aí a gente percebeu que elas começaram a gostar muito dessa prática, porque melhorou o ambiente dentro de casa, né? Melhorou a viela onde eles estavam, e aí começou a chegar pessoas. Além dessa separação, a gente começa também a pesar esses resíduos para depois devolver para as famílias. Você separou 50 quilos de resíduo esse mês, ou nesse bimestre, ou nesse trimestre? Foi a mesma coisa de você tivesse plantado tantas árvores. Fala, nossa, mas eu aqui em casa, no meu canto, na minha viela, eu não plantei planta nenhuma. E eu contribuí com a questão global. Sim, você aí no seu local, você está contribuindo. Getúlio também fez um levantamento de projetos de composteiras comunitárias em São Paulo e identificou 10 iniciativas voluntárias na capital paulista. São iniciativas voluntárias, iniciativas isoladas que tem, né? Então isso é um problema, a gente entende que isso é um problema, inclusive para a cidade não existe uma rede, né? A gente conseguiu chegar em 10 apenas. Dessas 10 iniciativas, quase todas estão mais localizadas na região central. Só o Reciclo Orgânico trabalha ainda, né, com um público mais fragilizado na favela. Mas é interessante por conta assim que, ao mesmo tempo, se você pega o perfil socioeconômico das pessoas, por si só, por estar na região central, a gente já entende. São pessoas preocupadas já tem um histórico, já está dentro do tema, já entende seu papel como pessoa, né, no mundo para poder contribuir com isso. O projeto Reciclo Orgânico, não. Você está tentando ainda convencer as pessoas de que é interessante e trazer as pessoas para essa pauta. Digamos que quem já faz na região mais central, na maioria, já está dentro do tema, já tem sua consciência ambiental formada. O projeto Reciclo Orgânico, não. Ele trabalha com a população ainda vulnerável que não tem acesso e está trazendo para dentro da favela esse tema tão importante. Por meio de um questionário feito com os participantes do projeto Reciclo Orgânico, Getúlio identificou o perfil e a percepção dos moradores sobre as contribuições da iniciativa para si e para o meio ambiente. Nós tentamos identificar dessas pessoas que responderam quanto tempo elas participavam do projeto, fazendo a separação, né? Então, metade das pessoas que responderam já estavam participando do projeto há mais de um ano. Então, isso mostra uma adesão, tem uma repercussão muito bacana, né? Com 100 famílias participando, não é uma comunidade muito grande, né, Getúlio? Quantas pessoas? É em torno de 700 famílias, 780 famílias. A gente coloca a base hoje do perfil do morador de favela de quase 4 pessoas por família. Então, digamos que 2.800 pessoas, mais ou menos, né? Dessas 700 famílias, ele está apenas em 100. Quando você vai falar isso para o mercado fala, mas é pouca, não está nem na metade. Cara, você construir consciência ambiental e trabalhar com favela é muito complicado. É um povo que tem outras prioridades. E a gente não disse, professor, que tem o kit pedagógico, né? Que uma vez por mês a horta, né? Ela fornecia um kit pedagógico para voltar dentro do balde para a família entender, olha, mandei a laranja, o bagaço da laranja e o resto de arroz e feijão, tá voltando num pé de alface. Eu lembro muito bem, como é que você se sente separando? Feliz. Outros falavam, feliz por conta que eu sei que daqui de casa eu estou contribuindo com o mundo. Falas muito genéricas, mas muito cheias de sentido nisso, né? Conectando a sua prática com a prática maior, que é cuidar do planeta, né? Outros falavam, a minha viela melhorou muito, a minha vizinha não queria, depois que ela me viu fazendo, ela começou a fazer. O meu marido não gostava de
separar, achava que isso era nojento, juntava, agora ele já separa também. Então essas coisas simples, né, do cotidiano, mas que você percebe que está fazendo sentido na vida das pessoas. A compostagem urbana é uma prática simples e de baixo custo, que traz inúmeros benefícios sociais e ambientais. No entanto, um percentual muito pequeno dos resíduos são compostados, como destaca a professora Jaqueline. Por ela ser simples demais, ela acaba sendo quase que abandonada, né, discriminada. Não é vista como uma inovação, mas ela traz muitos benefícios. A facilidade com que a gente faz a reciclagem da matéria orgânica, né, é muito mais simples do que as técnicas de reciclagem para outros materiais. E, além disso, a gente pode trabalhar com pequenas e grandes escalas. Então, pode ser tanto um movimento municipal, quanto de associações ou movimentos voluntários, ou até mesmo no âmbito domiciliar. São Paulo, né, a cidade, consegue compostar 0,1%. E o Brasil, 0,3%. São dados que estão no nosso Plano Nacional de Resíduos Sólidos, e o que é interessante é que o plano ele coloca uma meta. Vai ser difícil as cidades brasileiras chegarem nessa meta aqui de 2040, de 13,5%. Nas metas a gente tem um número, mas como os municípios vão atender isso, né? A gente tem municípios de pequeno porte, médio porte, grande porte, a realidade deles são muito diferentes. Seria necessário ter também um olhar diferenciado, um auxílio numa maior capacitação técnica, né, dos recursos humanos, e uma abrangência maior aí na população com a educação e o convite, né, a participar desse manejo, né, adequado. Os desafios são muitos, como destacou a professora Jaqueline. Segundo Getúlio, para ampliar e estimular a compostagem urbana, é preciso que haja o engajamento da sociedade e a participação efetiva do poder público. Teria que ter mais engajamento, tanto do poder público e tanto da sociedade. A compostagem ela não vai funcionar se não tiver educação ambiental atrelada. Então você não percebe isso também como uma política pública. Você poderia ter uma composteira em cada escola, você poderia ter um PEV, que é um ponto de entrega voluntária. Então há caminhos para isso, assim. Há também uma certa resistência da população com relação a essa questão da separação, porque é orgânico, pode feder, pode não feder, né? Então precisa ter vontade política, e isso só vai acontecer se tiver engajamento da população, da sociedade. Hoje, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo tem um programa aqui chamado Sampa Mais Rural, uma verbazinha, né, para poder promover hortas urbanas e tal, e a compostagem entrou um pouquinho, meio timidamente, mas entrou também. Inclusive o projeto Reciclante foi contemplado com essa verba para poder ajudar nessa manutenção. Os caminhos é acreditar nas pequenas iniciativas. As pequenas iniciativas, ela adentra mais na sociedade, ela envolve mais as pessoas, ela coloca mais as pessoas no circuito. Então essas pequenas iniciativas, elas precisam ser potencializadas. Imagine em cada bairro você ter um gerenciamento próprio do resíduo ali, com relação orgânico, composta e tal, e vai. O resíduo orgânico, ele não tem tanto valor econômico. Então, acaba que as pessoas acabam não aderindo tanto, e até mesmo as empresas, né? O caminho a seguir envolve muito essa questão do que vai trazer lucro. Só que aí, quando a gente olha para a prefeitura, ela gasta muito. E são dinheiro nosso, dinheiro público que está sendo gasto para isso. Então, compostar também, de forma indireta, você estaria economizando, deixando de que gaste nosso dinheiro, que poderia ser emprego em outras coisas. O pesquisador Getúlio e a professora Jaqueline destacaram a importância do diálogo entre a universidade e a favela para o avanço da sociedade. Eu fiquei feliz de levar o nome da universidade para Quebrada. Primeiro eu entrar na Unifesp, eu achei que foi uma coisa assim, espetacular. Depois poder falar de um projeto que acontece na Quebrada, na favela, para dentro da universidade, e trazer também essa questão da universidade para dentro da favela, eu acho que é isso que vai permitir que a gente avance, né, como sociedade. A gente está aqui à disposição. Qualquer informação, qualquer coisa que vocês precisarem, pode contar com a gente, que eu acho que é assim que a gente vai construindo. Vocês daí, a professora de lá, eu daqui, e aí a gente vai formando aí essa grande teia. Eu também quero agradecer ao convite, a oportunidade de falar do projeto, agradecer mais uma vez o Getúlio. Nós tivemos uma parceria muito bacana, foi uma perspectiva nova também na pesquisa, né? E parabenizar pelo trabalho, né? Toda a condução do trabalho, parabéns por isso, e acho que isso é a universidade, né? Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. E no episódio de hoje conversamos com o pesquisador Getúlio Mendes de Carvalho e a professora Jaqueline Boria, do campus Zona Leste da Unifesp. Produção e reportagem, Lauren Steffen. Locução, Loiane Villefort, Rosângela Martins e Reinaldo Gimenez. Identidade visual, Alexandre Souza. Direção técnica e de locução, Reinaldo Gimenez. Edição,
Jean Silva. Coordenação, Loiane Villefort. Idealização, Walter Teixeira Lima Júnior. Direção, José Luiz Guerra. Esse foi o Pode Ser Ciência, as pesquisas e ações da Universidade Federal de São Paulo. Uma produção do Departamento de Comunicação Institucional da Unifesp.